O nosso tema hoje é uma pergunta. O seu filho se sente amado? E prestem atenção, eu não estou perguntando se você diz que ama seu filho, não estou perguntando se ele responde até para você que ama, mas a minha pergunta para você é: o seu filho se sente amado? E eu falo especificamente sobre filhos homens, porque existiu uma pesquisa em agosto do ano passado. Existe um instituto PDH que fala sobre homens e fez uma pesquisa intitulada Meninos, Sonhando os Homens do Futuro. E ela nos traz um alerta. Essa pesquisa, ano passado, ela revelou, nem fez um ano de pesquisa ainda, né? E essa pesquisa revelou que 5 em cada 10 meninos entre 15 e 17 anos, eles têm dúvidas se são amados e se são queridos, sobretudo pelo pai, não pela mãe. Então, perceba que a nossa pesquisa ela tem um viés assim bem para o lado dos homens. Segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o número de mães solo cresceu bastante. Estando o ano passado, né, essa pesquisa foi feita no ano passado, mas esse número seria da última década de 17,8%, o aumento das mães solos. Então, existem muita coisa na nossa sociedade que contribui para que o filho duvide de que o pai o ama, certo? Num contexto sociocultural, a gente sabe que tradicionalmente, né, a sociedade espera que os homens sejam fortes, que eles sejam resilientes e pouco emotivos. Eu até acredito que eles realmente precisam de mostrar uma fortaleza e que geralmente não, o homem ele é provedor, ele é protetor, mas pouco emotivo eu particularmente não concordo. Dentro desse contexto, os pais, eles podem acabar expressando pouco o sentimento que tem pelo filho. E nesse ponto, quando a gente fala sobre como o pai expressa, e nesse ponto eu vou trazer as mães para a discussão também, pai e mãe. Cada pessoa ela tem uma forma de introjetar as informações que recebem e expressar. Falar, alguns falam mais, outros falam menos. Mas como é que você expressa amor para seu filho? Será que ele entende? E aí, numa outra coluna, eu vou trazer um assunto chamado linguagens de amor. Então, às vezes você está falando em chinês e o seu filho entende inglês. Então, ninguém vai entender nada. As linguagens do amor, elas falam sobre você dedicar tempo, mas aí o seu filho se sente mais amado se você disser que ama. Mas aí o outro filho talvez se sinta mais amado se você passar tempo com ele. Talvez um filho vai se sentir amado se você ligar para ele algumas vezes durante o dia. Talvez algum filho se sinta amado se você der presente. E talvez o outro filho nem ligue para os presentes. Então, entender essa linguagem do que o filho fala, do que o pai fala e de como eles recebem essas linguagens é fundamental. Para isso, a gente precisa de convivência. Para isso, você precisa conversar com seu filho. Não necessariamente faça essa pergunta diretamente para ele hoje. Quando você chegar em casa, você não vai dizer assim: meu filho, você se sente amado? E talvez de cara ele diga: sim, eu me sinto amado. Mas no detalhe, no dia a dia, procure ver se o seu filho entende que você tem preocupação genuína por ele. Que a linguagem está chegando, né? Se a linguagem está chegando. Porque às vezes você faz. Sim, eu ouvi uma frase tão linda e eu queria deixar ela aqui. Não é porque alguém. E aí essa vai para os filhos. Não é porque alguém não ama você do jeito que você queria que ela não está dando o máximo de amor que ela pode e sabe. Só que para que o seu filho entenda isso, você primeiro precisa entender para poder falar para ele. Essa frase ela se aplica entre marido e mulher, ela se aplica entre amigos. As pessoas elas não são exatamente como a gente quer. E aí fica reverso para o pai. Meu filho está fazendo 18 anos essa semana. E será que ele foi tudo aquilo que eu imaginei? Será que ele foi mais do que eu imaginei? Será que ele foi exatamente igual? Acredito que não. Então, os nossos filhos não são nossas extensões, eles são diferentes. E eles podem não entender o amor do jeito que você entende. Então, conversar com seu filho, tentar entender. E às vezes, o seu filho vai entender amor de um jeito diferente de você. E tá tudo bem. E talvez você precise se esforçar um pouquinho para que ele entenda que você o ama. Então, a reflexão que eu deixo é sobretudo para os homens. Essa pesquisa ela foi feita com homens, meninos entre 15 e 17 anos. Nessa pesquisa realizada em agosto do ano passado, a gente tem menos de um ano, que a metade deles não se sentia amado, sobretudo pelo pai. Então, pais, vocês são protetores, vocês também são provisão, mas vocês também são amor. Vocês precisam ser amor. As consequências disso, elas são devastadoras. Até mesmo porque, nessa correria desenfreada de tanta tecnologia, tanto trabalho, falta tempo para tudo e falta tempo para essa conversa. Mais uma vez eu digo,
Não chegue para ele perguntando se ele se sente amado, mas tente proporcionar momentos em que você consiga descobrir isso. Afinal, a cabeça pensante da relação ainda, na maioria das vezes, é você. Quem vai ter que abrir mão, quem vai ter que renunciar a alguns Sim, é o trabalhos, talvez adulto, é o você, né? adulto da relação é você. E aí, por fim, essa frase sim eu trouxe de casa, e essa eu quero deixar, a outra eu lembrei no decorrer da coluna, mas essa sim eu trouxe de casa. O amor nunca é demais. Se no final de qualquer relação alguma coisa se estragou, não foi amor, porque ele nunca vai ser em excesso. Ele cuida, ele protege, ele exorta, ele coloca até de castigo na hora correta. Mas se foi amor, nunca vai estragar e nunca vai ser demais.